Pelo menos 2 homens morreram durante uma ação de troca de tiros entre policiais e traficantes no complexo do Chapadão. A polícia disse que foi surpreendida por criminosos durante um patrulhamento, mas os moradores contam uma versão diferente, inclusive acusam esses policiais de matar um jovem que é entregador de lanches. Veja na reportagem do Jackson. Complexo do Chapadão, zona norte do Rio. O tiroteio foi gravado por moradores da região. Em meio à troca de tiros, 2 suspeitos foram baleados. Um veículo blindado da Polícia Militar seguiu pela rua Moraes Pinheiro. Segundo a corporação, os PMs faziam patrulhamento de rotina em um dos acessos ao complexo do Chapadão, quando foram atacados por traficantes. Houve confronto e 2 suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos em um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a PM, drogas foram apreendidas, além de um rádio de comunicação e uma pistola. Um dos mortos foi identificado como Lucas de Oliveira Martins, de 21 anos. Segundo os moradores, ele era motoboy e trabalhava para uma lanchonete. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a morte de Lucas e afirmaram que ele era trabalhador. Já a Polícia Militar disse que ele estava entre os traficantes que atacaram a tropa. Na manhã desta quinta-feira, o corpo de Lucas chegou ao IML do centro da cidade. A família de Lucas protestou e acusou a Polícia Militar. Chegamos a uma situação que a gente já trabalhou bastante aqui. Eu quero te fazer essa pergunta. Cai na Polícia Civil agora que vai investigar. Troca de tiros houve, a gente ouve a troca de tiros, ok? São 2 pontos. A pessoa está trabalhando, está entregando o lanche e aí tem o tiroteio. A gente viu ontem aqui uma perseguição que ficam 2 senhores numa troca de tiros e que pode morrer. E que o tiro pode partir do traficante que estava correndo com o carro, como também do policial nessa troca de tiros. São 2 fatos que a DH tem que investigar. Da onde partiu, é óbvio isso, né? Que é o trabalho técnico. Em que circunstâncias é isso? Isabelle, a investigação, ela, em apertada síntese, um pequeno resumo, ela consiste no seguinte: saber se ele realmente era ligado ao narcotráfico, né? E saber se no momento em que houve a sua neutralização, né, se ele estava oferecendo resistência à ação policial. São 2 pontos. A polícia diz que encontrou, ou seja, ele estaria no meio dessa troca de tiros. Sim, estaria no meio, segundo a Polícia Militar, ele estaria no meio da troca de tiro e estaria efetuando disparos. Eu não vi essa parte. A polícia diz que ele estava efetuando? Não, pelo que eu entendi, sim. Que a polícia contesta a versão de que ele era um entregador, não é isso? A polícia contesta de que ele é um entregador ou contesta... tá. Então o Marcos está certo. Então o Marcos está certo. Sim. Tá certo. Eu achei que não. Porque eu fui ele era trabalhador. Conta pro povo, eu saí para ir ao banheiro, fala. Contesta. Eu gosto de contar pro povo, ficou só ele aqui. Contesta a versão de que ele estaria trabalhando e estaria fortuitamente ali naquela região onde houve a troca de tiro. Então tem mais um adendo. A Polícia Militar contesta essa versão, diz que ele pertence ao narcotráfico e estava participando do tiroteio. Ok. Isso vai ser investigado. Agora, um entregador de lanche ali no meio da madrugada, no meio de uma troca de tiro, integrando lanche, é comum? Eu acho que não. Durante a madrugada? Durante a madrugada, no meio da comunidade, trocando tiro, dentro do Chapadão? Não, trocando tiro não, é que eu perdi essa parte, eu já falei. Dentro do Chapadão, de madrugada, ele estava entregando lanche? Tá. Ele era entregador de lanche de manhã. Ele pode até ser entregador de lanche de manhã. Eu quero saber o que ele estava fazendo naquele momento. Entendi. Se ele pode entregar lanche de manhã e pertencer ao narcotráfico de noite. Então, primeira coisa, se ele pertenceu e trocou tiros com a polícia... Sim. Primeiro, se ele é traficante. E segundo, se naquele momento ele estava oferecendo resistência contra a ação policial. Entendi. Que circunstância, não basta que ele seja só traficante. Sim. E também não basta que ele não tenha passagem pela polícia, que eu acho muito engraçado isso. São os dois lados. Não, ele não tem passagem pela polícia. E daí? Se o cara tem passagem na polícia, ele pode ser executado?
E se o cara não tem passagem na polícia, ele tem salvo-conduto? É Marcos, isso? eu acho que é tão importante você falar isso. Não é porque o cara tem passagem que ele merece ser executado. Que ele não merece é ser isso. executado. Sim, tem que ver as circunstâncias. E na mesma medida, Na não mesma é porque ele medida- não tem passagem que ele tem salvo-conduto para fazer o que ele quiser. Porque ninguém que é Atirar bandido contra a nasce polícia. no cartão, nasce com... Entendi. É o lado ponderado da história, Entendeu? é isso. Então a ponderação de uma investigação Também é para isenta outra. é essa. É isso, é isso. Você tem que. Não pode, a priori, acusar que ele realmente era um traficante que estava atirando, nem muito menos acusar os policiais dizendo que os policiais executaram uma pessoa. Sim. É preciso ter investigação. Né? Para isso existe a investigação. Senão vocês não existiam. E para isso, Isabela, existe um instituto que faz parte da sociedade desde 1215, que é o devido processo legal. E muitas pessoas esquecem. Né? Falam muito em direitos humanos, mas esquecem. Não devido esquecem, processo não. legal. Só usam o processo legal para o que convém. E aí cada um fala para si só. É isso que acontece. Isso que piora o nosso sistema de justiça. Desde o ano de 1215, Isabela. Né? São mais de 800 anos que existe esse instituto na sociedade. Onde tudo era mato aqui. Onde tudo. Aqui nem existia ainda. Ou existia na mão dos índios. É. Né? Não existia ainda a invasão europeia. Ó, a gente está falando agora desse daí. Hoje de manhã teve protesto dos moradores. A gente vai mostrar todos eles aí que já estavam no VT, né? Eles foram para as ruas do Chapadão, queimaram pneus e tudo mais. E nenhum, para mim, a meu ver, nenhum trabalhador que saiu hoje de manhã para ir trabalhar pegou pneu em casa e foi e botou fogo na rua. Mas está aqui feito o meu registro. Nenhum trabalhador botou o próprio pneu ali para protestar em relação à morte do jovem e atrapalhou o ir e vir de quem ia trabalhar, principalmente as vans que não conseguiam passar pelo local.